Muito boa noite a todos. Espero que consigam me ouvir bem e espero também que estejam todos bem. Meu nome é Balbina Somaquenge, sou diretora de comunicação e imagem do projeto Ondjango Literário Biblioteca Comunitária e hoje estarei aqui mediando esta palestra com o professor Laênio e espero que vocês desfrutem, porque estaremos aqui aprendendo com alguém que possui muita experiência sobre o assunto. Então, estejam à vontade para interagir. Primeiramente, eu gostava de fazer uma breve apresentação sobre o projeto. Acredito que alguns já saibam, principalmente os seguidores da página. Mas, para o nosso público mais recente, eu ainda assim farei algumas breves considerações sobre o nosso projeto. O Ondjango Literário, o projeto Ondjango Literário é um projeto literocultural de caráter comunitário que foi fundado aos 19 de setembro de 2021 na rua Sacadura Cabral, isso na Praia Morena, Museu de Arqueologia. O nosso projeto possui objetivos como formar indivíduos de forma integral e harmoniosa por meio dos livros, facilitar o acesso gratuito aos livros e promoção de educação e cultura de forma igualitária e acesso ao conhecimento. Ao longo da nossa existência, o projeto tem realizado algumas atividades, algumas rubricas, nomeadamente Conhecendo o Autor, que é uma rubrica onde nós tentamos aproximar o nosso público aos leitores, aos autores, os nossos escritores, tanto nacionais quanto internacionais. E dentro da nossa casa, do nosso Ondjango, já passaram inúmeros escritores, como por exemplo Pepe Tela, que foi uma atividade muito boa nesta modalidade online. Temos também a rubrica Ochoto, Oficina Cultural. Temos também o nosso espaço Candengue, que foi realizado muito recentemente, no mês passado, que é um espaço onde especificamente tentamos criar um ambiente agradável para os nossos pequenos, os nossos candengues. E temos também a rubrica Mulheres de Letra, que é um espaço especificamente para mulheres, né? Que é aquele momento onde tentamos dar voz e vez às nossas mulheres do mundo literário. Bom, sendo assim, tendo feito esta breve apresentação, este breve enquadramento sobre o nosso projeto, eu gostava de poder apresentar o nosso palestrante. Nascido e residente no Brasil, Laênio Loche é formado Bom, eu acho que a Bobina, a sua ligação caiu, então ela estava aqui a fazer a apresentação do nosso convidado, que é o professor Laércio Loche. Era nascido e residente no Brasil, formado em psicologia, especialista em didática e metodologia do ensino, professor universitário, empresário, voluntário e pesquisador da Conscienciologia desde 1991. Estuda o tema Proexis desde 93, com vários artigos publicados. Criador, dentre outros, dos cursos Balanço Existencial, Narrativa Evolutiva, Autogestão Existencial, e é um dos fundadores da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ainda assim, é conferencista internacional, ministra cursos e palestras de Conscienciologia pelo Brasil e pela Europa, alguns países, Alemanha, Portugal e Suíça. Então, professor Laércio, seja muito bem-vindo. Olha,
muito obrigado, Valdino, também a Balbina, que estava apresentando inicialmente, e a todo o grupo do Ondiango Literário. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar fazendo essa atividade aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço uma atividade com Angola e, por extensão, com a África. Então, é um sonho antigo da gente poder fazer esse intercâmbio, essa troca de ideias, e ainda mais a gente aqui do Brasil, que tem uma formação, né, muito grande, em decorrência, uma raiz muito grande da África, né, em decorrência da África. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. Tá? E Eu acho essa que é bom. oportunidade de poder trocar essas ideias com vocês. Pois não? Que bom, que bom. Nós agradecemos. Acho que a Bobina voltou. Eu teria o papel dela. Deixa ela voltar aqui um pouco. Tá entrando. Exatamente. Tá, tem que botar o microfone, Balbina. Certo. Estou de volta. Voltou. Peço desculpa. Foi um erro de internet. A rede aqui, Acontece. de repente, decidiu... Mas pronto, agradeço ao meu colega Valdino por ter dado sequência. Sendo assim, professor, após a apresentação feita, eu gostava de saber se o professor quer acrescentar alguma coisa a respeito da biografia. Não, ou tudo se certo. podemos avançar com os slides. Tá ótimo. Tá ótimo, então tá. Ok. Bom, pessoal, então a gente vai falar aqui sobre um tema que ele é universal, né? Pode ser referente ao Brasil, referente a Angola, referente à Europa, à Ásia, mas todas as pessoas, de uma forma ou de outra, em algum momento da vida, param para pensar sobre o seu propósito, ou pelo menos a grande maioria para pensar sobre isso, né? E esse, então, é um tema que, em alguma idade, se você ainda não parou para pensar, você que está assistindo, vai parar, né? Então, ele diz respeito a todos nós. E a gente vai tratar disso, né, nessa palestra, o que você veio fazer nesta vida, é justamente uma provocação sobre a questão do propósito de vida. Então, vou trazer aqui numa abordagem mais transcendente do que uma abordagem convencional, que é a proposta da Conscienciologia. Tá? Então, fiquem bem à vontade para questionar, para discordar, para acrescentar. O objetivo aqui é muito mais uma troca de ideias do que apenas transmitir informações. Ok? Como foi colocado na apresentação, eu pesquiso esse tema pelo termo programação existencial, ou ProEx, desde 1993. Portanto, fazem 31 anos que eu me dedico ao estudo dessa temática, né, e tudo que diz relação a ela. Então, propósito de vida, sentido da vida, um objetivo maior ou finalidade da vida. Bom, a gente pode partir de uma reflexão que é o seguinte: será que a vida só se restringe a nascer, crescer, arrumar um bom trabalho, casar, ter filhos, se aposentar e morrer? Será que a vida é só isso? Eu acho que muita gente se pergunta, né? A minha vida é apenas seguir esse roteiro, esse script. Vocês que estudam aí no grupo, no Ondiango, a questão da literatura, né? Então, o enredo seria só esse? Ou tem algo a mais, né? Então, nessa palestra aqui, a gente vai ter em torno aí de 40 minutos para depois a gente poder aprofundar com as perguntas. Eu vou abordar isso. O que vem a ser esse propósito de vida? A noção que traz em relação à falta dele, que é o vazio existencial, mas também o contraponto, que é a realização, ou a sensação de algo a realizar. E vamos abordar isso, como eu falei, de uma maneira transcendente. Então, numa visão mais ampla, que a Conscienciologia se propõe enquanto ciência, mas que considera os chamados fenômenos paranormais, os fenômenos de energia, por exemplo, e outros mais. Então, a apresentação já foi feita, e aí vale ressaltar
que eu faço parte, sou um dos fundadores, como foi colocado no início, e de uma instituição cujo objetivo é o estudo dessa temática, que é a APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Ela tem a sede matriz dela é em Foz do Iguaçu, no Brasil, mas tem unidades e voluntários distribuídos pelo mundo. Nós temos voluntários na Suíça, na Alemanha, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, né? E além de vários estados do Brasil, nós temos voluntários nossos. Estamos abrindo juridicamente, oficialmente também agora na França, então com voluntários também na França e abrindo juridicamente. Quem sabe aí alguém se interessa em voluntariar com a gente, representando esses estudos e a APEX aí em Angola. A gente vai ficar muito feliz com isso. Bom, antes de entrarmos no conteúdo, eu peço sempre para que vocês mantenham a criticidade, como eu falei, discordar, concordar, suspender o juízo, se for o caso, mantenham o abertismo mental, por outro lado, que é a neofilia, quer dizer, ter o interesse pelo novo, por novas perspectivas diferentes das suas, né? Isso é muito importante, e também que participem, contribuam com dúvidas, comentários, posicionamentos e, algo fundamental, sorrisos. É importante a gente discutir isso, esse tema, que é um tema profundo, mas, ao mesmo tempo, com leveza, com alegria, né? Com satisfação. Então, pessoal, a consciência sobre a nossa própria existência, ela gera uma série de preocupações existenciais. Isso começa a acontecer, sobretudo, a partir da adolescência, né? Quando a pessoa se dá conta que ela existe, que ela tem uma existência. E isso, então, acaba gerando uma série de preocupações. Que preocupações são essas? As principais são referente à identidade, que se questiona: quem sou eu? O que eu sou? O que eu quero ser? Provavelmente todos vocês que estão assistindo já fizeram isso em algum momento. Então, quem sou eu? Outra questão que surge, existencial, é a relação entre liberdade e determinismo. Eu sou livre para escolher? Eu tenho liberdade para decidir? Eu decido o meu destino ou o destino já é pré-determinado? Eu sou apenas um observador dos acontecimentos. Então, essa é uma questão muito séria, porque liberdade, ela também traz responsabilidade. Quanto mais livre eu for, mais responsável eu sou. Quanto menor a minha liberdade, menor é a minha responsabilidade. Então, uma coisa está atrelada à outra. E aqui a gente começa, então, a ver também questões como princípios éticos, morais, questionamentos, dilemas, de uma forma geral. E aí, uma outra preocupação existencial é sobre felicidade versus sofrimento. Felicidade é um tema hoje que está muito em voga no mundo inteiro, né? As pessoas buscam felicidade. O que gera felicidade? O que traz felicidade para uma pessoa pode não ser a mesma coisa para outra. E as culturas diferentes também. Vocês têm a cultura angolana e, de uma maneira mais ampla, a cultura africana, mais fortemente. Mas nós temos elementos em comuns, por exemplo, o passado histórico de influência portuguesa, haja vista a nossa língua. Então, como que isso influi na nossa visão de mundo, na nossa visão de felicidade, na nossa visão do que é o sofrimento e como lidar com o sofrimento? Tudo isso são fatores que vão repercutindo na nossa percepção. Outro tema, ou outra preocupação existencial muito séria é a relação, a oposição de solidão versus relacionamento. Solidão é um dos grandes problemas hoje da humanidade. Paradoxalmente, porque a gente tem uma população cada vez maior. Mas veja, embora se tenha, principalmente isso nos grandes centros, grandes populações, grandes aglomerados, as pessoas estão se sentindo mais sós, né, mais sozinhas. Então, como é isso? Como é que você lida com isso? A relação solidão versus relacionamento. E uma questão muito séria, abordado em diferentes culturas, em diferentes épocas, é a questão da morte. Como é que a pessoa lida com a morte? O que é a morte para ela? E, paradoxalmente, muitas vezes, quando a pessoa se vê diante da morte, ela começa a pensar mais
sobre uma outra questão, que é a questão principal que a gente quer destacar, que é justamente sobre o sentido da vida. O sentido da vida, o que é? Qual é o sentido da sua vida? Ou ela tem algum sentido? Esse é o grande tema que a gente quer abordar aqui e discutir com vocês. Qual é o significado da vida? Você veio fazer o que nesta vida? É isso que a gente provoca, né, a partir do título. Então, vejam, no mundo inteiro, em diferentes épocas e até os dias de hoje, milhares de pessoas se perguntam sobre esse tema, sobre o sentido da vida, né? E de uma maneira geral, e o sentido de vida delas em particular, né? Então a gente poderia falar lato sensu, seria a vida tem um sentido, a vida em geral tem um sentido, e stricto sensu, ou seja, a minha vida tem algum sentido, algum propósito, né? Então, derivações disso por que eu existo, né, nos seus questionamentos? Por que eu existo? Qual a finalidade da minha vida? Qual o meu lugar no mundo? Onde é que eu me encaixo? Tem pessoas que se sentem sempre outside, né? Estão sempre fora, estão sempre à margem. Então, isso é algo para se pensar. Tem pessoas, a gente até tem um tema na Conscienciologia, que é justamente a partir de uma palavra africana, que é o banzo extrafísico. Quer dizer, a pessoa tem saudade de algo, né, de um local que é de antes dela nascer ou renascer. Então, tudo isso tem a ver com essa temática. Qual será o seu destino? Então, esse tema de sentido da vida, ele tem várias acepções. A gente pode destacar pelo menos 3, né, ou as 3 principais. Sentido pode ter a acepção de significado, ou seja, o que a sua vida representa? Qual é o conteúdo da sua vida? Qual é a representação dela? Então, essa pode ser uma acepção, quer dizer, como é que você entende a sua vida? Outra é direção. Sentido também tem essa acepção, né, de direção. Então, para onde eu estou indo na vida? Para onde eu quero chegar? Onde eu estou? E para onde eu vou? Então, isso faz menção àquelas algumas das perguntas clássicas da filosofia, né? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Justamente em relação à vida. E aí a gente chega a uma terceira acepção, que é a acepção de propósito, sentido da vida enquanto propósito. Propósito, então, aqui remete a ter objetivos, a ter finalidades na vida. Então, esses 3 significados ou acepções, eles não são a mesma coisa, mas eles estão intrincados. Porque, começando por esse último que a gente falou, se a pessoa tem um propósito, se ela tem objetivos e metas claras na vida, isso vai lhe dar uma direção, ela sabe para onde ela tem que ir, metaforicamente falando. E essa direção e esses objetivos, eles estão atrelados a ter uma compreensão do que é a vida para a pessoa, de ter um significado. Então, essas 3 acepções, elas andam juntas, né? E em relação ao propósito de vida, então, algumas pessoas, elas sentem um vazio existencial. Ao passo que outras, de modo contrário, sentem ou vivenciam a sensação de algo a realizar. Então, por um lado, tem algumas pessoas que sentem um vazio, não sabem o que tem que fazer, não sabem a razão disso tudo, mas tem outros que, mesmo ainda sem ter clareza, sabem que tem que realizar algo. Então, a gente pode falar desses dois tipos de pessoas em relação ao propósito de vida. Aprofundando aqui a questão do vazio, o vazio existencial é a condição de incapacidade de saber o que sente e o que deseja. Vejam, a pessoa não sabe o que quer, ela não sabe o que ela deseja. De não pensar e planejar o futuro, ela tem uma dificuldade de se ver no longo prazo. Ela não consegue se ver no longo prazo, ela não consegue planejar o longo prazo. De falta de objetivos, ela simplesmente vai vivendo, ela vai se arrastando. A gente costuma falar, ela não vive, ela sobrevive. E ausência de significado da vida. Então, a vida não tem sentido, não tem significado, não representa nada. Ela não consegue ver isso.
A vida, então, vejam só, num trocadilho, a vida torna-se sem vida, mecânica, desmotivada. Então, é essa noção de vazio. Surge o sentimento de tédio e a sensação de inutilidade. A pessoa se sente inútil, ela não serve para nada. Veja que servir para alguma coisa já começa a ter relação com aquela acepção de propósito. Vejam, então, como é que tudo está intrincado. Então, nessa condição, as pessoas que não sabem onde estão, nem para onde ir, em termos da vida. Elas se sentem sem direção, sem propósito, e se não tem propósito, se não sabe aonde quer chegar, ela também não tem caminhos. Há confusão e falta de clareza sobre os objetivos profissionais, afetivos e da vida em geral. Não sabe o que querem, nem o que fazer. E elas se sentem totalmente perdidas na vida. Justamente, a pessoa se sente perdida. Ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe para onde ir, porque às vezes ela pode não saber o caminho, como chegar lá, mas é já muito sério quando ela sabe aonde ela quer chegar. Mas aqui, nesse quadro do vazio existencial, a pessoa não sabe nem onde quer chegar. Então, a desorientação existencial é a condição da pessoa, em relação à vida, não saber se localizar, nem qual direção seguir no contexto onde se encontra. Mas nem tudo está perdido, pessoal. Por outro lado, muitos relatam a sensação de ter algo a realizar. E vejam, mesmo uma pessoa que se encontra no vazio existencial, ela pode superar. Ela pode encontrar um sentido, como a gente vai abordar aqui. Então, muitos relatam a sensação de ter algo a realizar, de possuírem determinada tarefa única, intransferível a ser cumprida. A pessoa tem isso intimamente, ela sente isso. Ela pode não ter clareza do que é ainda, mas ela sabe que tem algo a fazer. Então, é uma espécie de projeto de vida, missão, vocação, o propósito. Se sentem terem nascido para contribuírem com o mundo, para dar uma contribuição para a sociedade, para a humanidade, para o mundo de uma forma geral. Tal convicção íntima dita a direção, o caminho a ser trilhado ao longo da existência. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo que é do Rodrigo Baggio. O Rodrigo Baggio é esse cidadão que vocês estão vendo aí, ele é nascido no Rio de Janeiro, no Brasil, e ele tem uma história muito interessante. Ele, no final da década de 80, hoje ele é um empreendedor social, né, dentro da área do terceiro setor, das instituições sem fins de lucro. Mas no final da década de 80, na virada para os anos 90, ele ainda jovem, praticamente adolescente, ele conhecia muito de informática e, naquela época, principalmente em termos de Brasil, as grandes empresas estavam passando pelo processo de informatização. Então, ele começou a dar aula, ele começou a atuar como consultor, muito jovem, porque não tinha muita gente que dominava a questão de informática. Hoje já é popularizado, mas naquela época não. E ele, então, começou a ganhar muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro e atendendo, né, lá no Rio de Janeiro, grandes empresas, no Rio de Janeiro e outras partes. E aí, ganhou tanto dinheiro, comprou apartamento e tudo, ainda muito novinho. Mas numa noite, ele tem um sonho. Ele se vê numa favela no Rio de Janeiro, dando aula de informática para as crianças na favela. E que aquelas aulas, aquele aprendizado, era uma maneira daquelas crianças saírem daquela condição de pobreza, através do estudo da informática. E ele, então, acorda no meio desse sonho, no meio da noite, e ele tem uma reflexão, que era aquilo que ele queria fazer para o resto da vida dele. Era aquilo. Ele tinha encontrado o propósito dele. E ele começa a colocar isso em prática. Ele cria o Comitê para a Democratização da Informática, atendendo favelas no Rio de Janeiro, e depois foi para o Brasil, e depois foi para o exterior, para outros países, ajudando justamente as crianças a saírem da condição de pobreza através da informática, através dos computadores. Aqui vocês vão ver aqui uma dos alunos dele, numa favela do Rio de Janeiro,
naquela época ainda, isso aqui você vê uma foto antiga pelo computador, e ele, então, hoje tem parcerias com a Microsoft, com grandes empresas atuando em várias partes do mundo. Então, veja, é uma pessoa que encontrou o seu propósito de vida. Aqui eu vou trazer o depoimento dele, uma fala dele sobre isso que eu acabei de contar. Eu sempre senti uma necessidade muito grande em fazer algo para mudar um pouco essa realidade em que a gente vive. Em 93, eu era consultor de informática para grandes empresas e para instrutores de informática em escolas de elite no Rio de Janeiro. Mas eu tive um sonho. Nesse sonho, vi jovens pobres usando o computador. Eu vi esses jovens discutindo a sua realidade, de suas comunidades, através do computador e buscando soluções para os seus problemas a partir da tecnologia de informação. No dia seguinte, fortemente impactado por esse sonho, eu decidi lutar e fazer o possível para transformar este sonho em realidade. Então, veja, ele hoje está justamente atuando com isso já há vários anos. Agora, a partir de um sonho, ele começou a mudar a vida de muitas, de milhares de pessoas. Então, gente, a gente começa a ver a força do propósito. E tem um outro caso muito interessante da gente ver essa força que um propósito de vida dá, é a partir de uma condição extrema. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, né? Durante o processo horrível do Holocausto. Aqui vocês estão vendo, então, prisioneiros de Auschwitz, uma das, se não a pior, né, o pior campo de concentração. E a gente faz a pergunta, né, é possível encontrar sentido em situações de extrema adversidade e sofrimento? O Viktor Frankl, médico austríaco, judeu, que foi preso no campo de concentração, respondeu que sim. O Viktor Frankl, ele criou a logoterapia, que é justamente a terapia do sentido da vida, que é uma das abordagens psicoterapêuticas humanistas existenciais. Então, vejam, como que ele cria isso, essa terapia do sentido da vida, logoterapia? O Viktor Frankl, ao ser preso, ele começou a ver, naquela condição de extrema adversidade, dois tipos de prisioneiros. É claro que esses dois tipos, esses dois grupos, não estavam separados, né? Ele fazia essa separação ou classificação na cabeça dele. De um lado, ele via, a maioria, era um grupo de prisioneiros que tinham um alto índice de adoecimento físico e mental, que tinha um índice elevado, inclusive, de suicídio. Mas ele começou a ver também, num número muito menor, mas que poderia classificar os prisioneiros em um outro grupo. Um grupo que quase não adoecia fisicamente, e ainda mais mentalmente, mantinham uma rigidez mental. O índice de suicídio nesse grupo era 0, e eles eram até capazes, às vezes, de doar um único pedaço de pão para alguém que estivesse necessitando mais, e mesmo assim manter ali um bem-estar íntimo. E ele começou a se questionar, o que fazia uma pessoa estar nesse grupo? E aí, a partir das observações, durante essa experiência do campo de concentração, ele começou a ver que todas essas pessoas que se mantinham bem, que conseguiam, mesmo diante daquela adversidade, que conseguiam, que o índice de suicídio era 0, ele percebeu um denominador comum, que todos, sem exceção, tinham um propósito de vida, tinham um sentido para a vida deles. Poderia ser dar continuidade a uma pesquisa, para o outro poderia ser cuidar de determinados familiares, o outro era abrir uma instituição de assistência, não importava qual fosse. O que importava todos, cada um, tinha o seu propósito de vida. E tinham consciência de que se não realizassem, ninguém mais ia realizar aqueles projetos. Então, eles precisavam se manter vivos para que pudessem realizar o seu propósito, porque era intransferível, não era possível delegá-lo. Então, veja, essa experiência mostrou que, mesmo diante de uma adversidade, a pessoa pode encontrar sentido, pode ter sentido, e o sentido de vida dá força, dá energia, para que a pessoa vá em frente
e supere ou enfrente melhor os obstáculos e adversidades. Esse é o Viktor Frankl, e aqui uma fala dele. Cada qual tem a sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisto, a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Isso aqui está no livro que eu recomendo, é um best-seller que ele lançou após a sair do campo de concentração, e esse livro foi um sucesso no mundo inteiro, do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então, pessoal, a noção de propósito de vida, ela se encontra em diferentes linhas de conhecimento. Isso vem sendo estudado na filosofia, na sociologia, nas religiões e nas diferentes culturas. Então, por exemplo, na religião, você tem a noção de missão, vocação, chamado, mediunato, todos esses são elementos que, de alguma forma, têm interseção com a noção de propósito de vida. Né? Tem alguma variação, mas tem uma interseção grande. Ou são variações desta noção matriz, que é o propósito de vida e o sentido da vida. No esoterismo também, né, predestinação, o Svadharma dentro do hinduísmo. Na filosofia, temas como propósito, propriamente dito, sentido da vida, o sentido da existência, a teleologia, né, o estudo da finalidade. Na ciência também, principalmente na psicologia, a noção de projeto de vida, né? E nas diferentes culturas. Por exemplo, hoje tem sido muito propagado um conceito da cultura japonesa que tem relação com isso, que é o Ikigai. Né? E também plano de vida na Costa Rica, também com esta noção. E até eu tenho interesse, se houver algum termo, algum conceito em Angola ou estendendo na África, né, que vocês tenham conhecimento, eu tenho interesse, tá? Porque esse é meu tema de pesquisa. Então, às vezes, tem algum termo específico, né, alguma proposta dentro de uma filosofia, então isso é muito importante. Então, apesar de abordarem aspectos ou facetas importantes, tais noções, todas elas, ainda são incompletas. Então, a gente precisa ter uma abordagem mais transcendente para entender realmente a questão do propósito de vida. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter contato com alguns fenômenos que são ditos paranormais, ou seja, além da normalidade, algumas circunstâncias como sincronicidades, você começa a ver que a vida não se restringe apenas a esta dimensão física. E a Conscienciologia, numa abordagem científica, sem trabalhar com crença, com fé, com nada disso, mas sim com método científico, com experiência, sobretudo a experiência pessoal, vai estudar esta realidade e vai estudar, consequentemente, a noção de propósito de vida. Então, a Conscienciologia é a ciência da consciência, incluso o ser humano e demais seres animados, a partir de uma perspectiva complexa, integral e transcendental, fundamentada em critérios empíricos, ou seja, baseados na experiência, racionais, e aqui entra muito a lógica, e parapsíquicos. Então, não fica restrito considera os parapsíquicos ou paranormais. Então, essa ciência propõe uma nova visão de mundo, né? Uma mundividência, ou a noção de paradigma consciencial. Vamos entender isso, né? Um fenômeno que permite melhor compreender essa abordagem é o fenômeno da projeção consciente, que é conhecido também como viagem astral, desdobramento, que vocês podem ver por essa imagem aqui. Provavelmente, alguns de vocês que estão assistindo já passaram por essa experiência, quando a pessoa se vê fora do corpo, é a experiência fora do corpo, né? E tem diversas variações disso. Por exemplo, a experiência de quase morte. Mas o que caracteriza essa experiência, como vocês estão vendo na imagem? É quando a pessoa, vejam bem, se encontra num ponto físico diferente do seu próprio corpo, né? Então, o corpo dela está aqui e a pessoa está num ponto físico diferente. Mas ela mantém os seus atributos mentais como memória, atenção, vontade. Ela está consciente do que está acontecendo. Ela está lúcida, ela sabe quem é ela sabe o que ela fez, ela tem intencionalidade.
Então, ela mantém todos os seus atributos mentais, mas se encontra num ponto físico diferente do seu próprio corpo. Quando isso ocorre, é o que nós chamamos de projeção consciente, ou seja, a saída do próprio corpo físico. Passar por essa experiência nos leva a uma série de constatações sobre a realidade. Justamente, então, essas constatações vão ser os pilares do paradigma consciencial. Primeira constatação, quando você se vê ou sai do corpo. Existem não só essa dimensão, mas existem outras dimensões, além dessa dimensão física. Então, nós chamamos isso de múltiplas dimensões, a multidimensionalidade. A pessoa constata isso diretamente quando ela passa pelo fenômeno da projeção consciente ou viagem astral, por exemplo. Eu não sei como é mais conhecido aí em Angola, mas com certeza vocês têm contato também. Outra constatação, ora, ela sai do corpo. Ela vê, então, que não existe só o corpo físico, só este corpo. Existem outros corpos que ela utiliza, como vocês estão vendo na imagem. Nós chamamos esse que a pessoa está saindo do corpo de psicossoma. Então, o soma da psique, das emoções, da alma. Então, psicossoma. Tá? Então, existem múltiplos corpos. O conjunto desses corpos, corpo quer dizer soma. Então, holossoma, todos os corpos. E aí, essa possibilidade de ter vários corpos, a gente começa a ver que a gente vai ter uma revisão, uma ressignificação do nosso próprio eu. Começa a surgir a noção de consciência. Porque, vejam bem, a nossa autoconsciência ou autoimagem, ela está muito associada ao corpo, né? Ah, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou branco, eu sou negro. A gente tem muito associado ao nosso corpo físico. Mas quando você vê que você tem vários corpos, você começa a perceber, então, que você não é nenhum deles. E aí surge a noção de consciência. Daí o estudo da conscienciologia. Este é o objeto de estudo da conscienciologia. Então, o que vem a ser a consciência? Né? Vocês estão vendo aqui os vários corpos que a gente falou, mas nós não somos nenhum desses corpos. Nós somos algo além. E é essa noção de consciência. Então, a consciência é um ser autônomo, dotado de atributos vitais, como pensamento, afetividade, sensibilidade, vontade, ciente de si, tem autoconsciência. Vocês lembram, por exemplo, o que vocês fizeram ontem, o que vocês almoçaram hoje, o que vocês tiveram na infância, e ciente do ambiente. Onde vocês estão? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos numa live composta por substância imaterial e incorpórea, e subsiste após a morte do corpo físico. Isso aqui é um ponto importante, então. O que morre é o corpo. Lembra de uma das preocupações existenciais é justamente o tema da morte. E aqui a gente começa a perceber que o corpo físico morre, mas a consciência não. E isso vale também para o período anterior. A consciência já existia antes do nascimento neste corpo. Então, isso vai ter uma série de implicações, tá? Agora, vocês não têm que admitir nada do que eu estou falando, como eu coloquei lá no início, manter a criticidade. Então, vejam, a partir do momento que a pessoa passa por isso, ela começa a ver que existem múltiplas vidas, e ela pode se recordar disso, ela pode lembrar disso, de que existem outras vidas, que ela começa a ter, ela não tem que ter fé, ela não tem que acreditar, ela pode rememorar, da mesma forma que vocês lembram da infância, da adolescência, vocês podem começar a lembrar de outras vidas. Então, a gente começa a perceber que existe uma pluriexistencialidade. E aí muda muito a perspectiva. A gente começa a ver que hoje podemos ter nascido no Brasil ou nascido em Angola, mas no passado a gente pode ter nascido na China, pode ter nascido na Austrália, pode ter nascido nos Estados Unidos. Hoje você é homem ou hoje você é mulher, mas você já foi mulher e já foi homem em vidas anteriores. Então, começa a ter uma certa relatividade, mas sem perder a noção do eu. Essa noção do eu porque você lembra que é você. Da mesma forma, como eu disse, que a gente lembra de experiências passadas dessa vida. Então, há um fio condutor, há uma conexão. E aí, quando a pessoa começa a lembrar de vidas passadas, ela começa a se comparar.
E ela começa a perceber que ela foi ficando diferente, mas um diferente ao longo das vidas para melhor. Então, ela começa a perceber que ela progrediu ao longo das vidas. Essa noção de progresso nos leva à ideia de evolução, o conceito de evolução. Então, a consciência evolui. Então, vejam, gente, isso tudo que eu estou trazendo para vocês não tem que admitir nada. A gente trabalha na Conscienciologia com o princípio da descrença. O princípio da descrença é não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Então, vocês têm que experimentar. Por isso que eu falei, vocês vivenciando a projeção consciente, a saída do corpo, vocês começam a ter essas constatações diretamente. E vejam, vocês estão no continente africano, que tem muita experiência parapsíquica, né? Historicamente, tem muitos estudos de fenômenos. E aqui eu não estou atrelando a nenhuma crença religiosa, mas existem os fenômenos. Então a gente pode estudá-los de maneira científica. Então, tenha as suas próprias experiências, isso é fundamental. Então, o propositor dessa ciência, gente, é o professor Valdo Vieira. Ele nasceu em 1932 e faleceu em 2015. Ele era médico parapsíquico, ele tinha os fenômenos parapsíquicos e ele propôs a Conscienciologia. Ele tem vários livros publicados, né? Vocês aí, o próprio Valdino distribui muito dos livros do professor Valdo nas bibliotecas aí de Angola. Então, parapsíquico e pesquisador independente, e, como eu disse, autor de diversos tratados e da enciclopédia da Conscienciologia. Ora, a implicação, então, se a gente admitir essa realidade, a gente começa a ver que a vida é energética e parapsíquica. Então, a pessoa pode vivenciar vários fenômenos, como a clarividência, por exemplo, como o trabalho com energia, sobretudo a ectoplasmia, e aí pode ter vários fenômenos de efeito físico, a questão dos chakras e da aura, tudo isso a pessoa pode perceber. De novo, não é fé, não é acreditar, é a pessoa vivenciar. Existem técnicas para isso. Agora, diante dessa realidade, o que vai ter de implicação para o tema nosso, do propósito de vida? Ora, a gente falou das múltiplas dimensões, certo? Era uma dos pilares do paradigma. Em relação ao propósito de vida, a gente vai ver que a atuação não é só intrafísica, mas esse propósito se refere também a uma atuação extrafísica. Em relação ao holossoma, nós vamos ver que há ferramentas para realizar esse propósito, como as habilidades parapsíquicas. A implicação da noção de consciência vai trazer para a questão do propósito de vida uma identidade, papéis e funções que não se restringem à dimensão intrafísica, mas também às dimensões extrafísicas. Em relação à pluriexistencialidade, vai ter como implicação para o propósito de vida a noção de que o propósito foi elaborado antes de renascer. Então, vocês começam a pensar o seguinte: por que vocês vieram nessa vida? Por que vocês, pegando a maior parte de vocês que estão assistindo, que são de Angola, por que vocês nasceram em Angola? Por que vocês não nasceram, por exemplo, na Nigéria? Ou na África do Sul? Ou por que vocês não nasceram na Itália? Ou no Brasil? Outra pergunta: por que vocês nasceram no ano que nasceram e não 10 anos antes? Ou não 10 anos depois? Isso é aleatório? É sorteio? Não é. Aí que a pessoa começa a perceber. Outra: por que você veio como mulher ou como homem? Tudo tem a sua razão de ser. E você também está relacionado com isso. Então, a gente começa a refletir sobre esses aspectos. Então, a pessoa vai perceber também que o talento que ela tem hoje, isso não é simplesmente também um dom, né? A noção de dom é um presente que você ganha, uma dádiva, né, de Deus, né, a noção de Deus. Não, os talentos que você tem, as suas tendências, isso vem já do passado. Isso já vem de outras vidas. Vocês estão... O Ondjango é um grupo literário. Vocês acham que começaram a mexer com literatura agora? Claro que não. Provavelmente, para vocês terem esse interesse e darem valor para isso não é só dessa vida. Isso já vem de outras vidas.
E a consciência progride. Então, a noção de evolução tem como implicação que a função maior do propósito de vida é otimizar a evolução da consciência. E isso muda tudo. Eu já estou na reta final aqui, tá? Eu sei no nosso tempo para a gente abrir para pergunta. Então, gente, com isso tudo, a gente chega ao conceito de programação existencial, a Proexis. Então, Proexis é justamente essa noção estudada pela Conscienciologia referente ao propósito de vida, só que de uma maneira mais ampla, mais transcendente. O que é a Proexis? É o planejamento da vida humana, constituído por metas e estratégias evolutivas significativas, exclusivas e intransferíveis, elaborado antes do renascimento intrafísico, ou seja, na intermissão entre uma vida e outra, e em grande parte pela própria pessoa com orientação de consciências mais evoluídas, amparadores, evoluciólogos, ou seja, estudiosos da evolução, e de natureza multidimensional, solidária, isso é importante a gente deixar claro, que é sempre assistencial, ninguém vem numa programação existencial para só ficar milionário e ficar curtindo a vida só. Não é. A gente sempre vem com uma função social, com um objetivo assistencial. E cosmoética, ou seja, uma ética mais ampla, que não se restringe aos grupos, tribos, grupelhos, né? É uma ética universal. Então, tem a finalidade de promover a evolução pessoal, grupal e da coletividade mais ampla. Isso é a noção de programação existencial. Então, veja, se a gente imaginasse a gente agora, antes de renascer, e fôssemos planejar a nossa vida, a gente teria que considerar 3 grandes objetivos, né, na nossa vida. Melhorias íntimas. O que você veio nessa vida para se tornar melhor? Que defeitos de personalidade, vícios você tem que superar? Que qualidades que você tem que aprimorar? E o que você ainda tem que adquirir? Outras, melhorias grupais. Nos grupos que você convive, o que vocês vieram atuar para melhorá-los? Por exemplo, o Ondiango Literário. Vocês já estão fazendo, olha o que foi citado no início, dos projetos. Vocês estão mudando a realidade de vocês através da cultura, através do conhecimento. Isso é muito importante. Através da literatura. Então, vocês já são um exemplo disso, né, de mudança dessa realidade, tá? Vocês já são um exemplo disso. E melhorias do mundo. De uma maneira agora mais ampla. O que vocês vieram fazer nessa vida? Qual é a contribuição que vocês vieram trazer para a humanidade, para a sociedade em geral? Isso é um elemento para a gente pensar. Tudo bem até aqui? Gente, porque eu não vejo vocês, e é só para ter um feedback. Tudo certo até aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, conseguimos ouvir. Ah, então tá. Então, gente, melhorias íntimas tem a ver com egokarma, grupais, grupokarma, a noção de karma, né? E do mundo polikarma. Então, como se identifica a Proex? A gente trabalha com a noção de identidade interassistencial. Você ter uma identidade, da mesma forma que existe uma identidade profissional, fulano é advogado, ela é médica, ele ali é nutricionista, ela é professora. Existe uma identidade assistencial, que é decorrente da assistência predominante que você realiza. Essa identidade interassistencial, então, ela é composta de 5 variáveis. O sujeito interassistencial, que é a própria pessoa, esse você já sabe. Mas o público foco proexológico são os assistidos. Tem pessoas que querem trabalhar com idosos, tem outras que querem trabalhar com refugiados, tem outros que querem trabalhar com mulheres que foram violentadas, tem outros que querem trabalhar com animais abandonados. Qual é o grupo que você quer assistir? Esse é o público foco da sua Proex. Terceira variável do total de 5, o problema evolutivo. Tem pessoas que querem atuar para ajudar a resolver o problema das drogas, o outro quer atuar para resolver o problema da violência, o outro o problema da ignorância, polarização política, por exemplo. Então, quais são os problemas do mundo que você quer ajudar a resolver? Que você quer dar a sua contribuição? Que você quer dedicar a sua vida a solucionar? Esse é um ponto para cada um pensar. E todas essas variáveis estão interrelacionadas. A quarta é a solução interassistencial. De que maneira
você quer ajudar a resolver esse problema evolutivo em relação àquele público-alvo. Então, quais são as soluções? Tem pessoas que querem dar aulas, tem outros que querem fazer terapia, né? Ser terapeutas. Tem outros que a solução interassistencial é montar um grupo literário. Vocês, o Ondjango literário já é um tipo de solução interassistencial. Tem outros que vão escrever livros e por aí vai. Então, de que maneira você quer contribuir, quer ajudar o mundo? E por último, então, a síntese. Qual é a especialidade que sintetiza todas essas variáveis? Que é justamente a especialidade assistencial. Então, por exemplo, eu estudo esse tema da programação existencial. Eu sou um proexólogo. E essa é uma especialidade da conscienciologia. Eu também sou, então, um conscienciólogo. Essa é a minha identidade interassistencial. Então, pessoal, a gente tem aqui alguns exemplos. Se a gente pensa na Malala, a Malala ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel, né? A Malala, ela tem como um exemplo de dedicação e tem muito clara a identidade interassistencial. Ela defende, sobretudo, o direito das mulheres, das meninas, de ter acesso à educação. Ela levou um tiro por ter esse posicionamento do Talibã. E ela defende isso. Ela é hoje um ícone a nível mundial. E ela, vocês reparem, ela tem uma identidade interassistencial muito clara. O público-alvo dela, sobretudo meninas, mulheres. O problema evolutivo, não ter acesso à educação. A solução, ela é ativista. Reparem, então, isso é identidade interassistencial. Aqui, a Greta Thunberg, ela se dedica aos problemas ecológicos. Ela hoje também é uma ativista. Então, o problema dela são problemas em relação ao clima, ao meio ambiente, né, poluição, tudo que diz respeito aos problemas ecológicos. E ela, então, faz conscientização através do ativismo dela. Nós tivemos no Brasil, já falecido, um exemplo também, o Herbert de Souza, sociólogo, no Brasil conhecido como Betinho, que ele dedicou uma boa parte e ganhou muita notoriedade no Brasil com a campanha contra a fome, sobretudo ali anos 80, anos 90. Então, a campanha contra a fome, o Betinho, isso ficou muito famoso e mobilizou muita gente no Brasil para acabar com a fome no Brasil, né? Hoje a realidade do Brasil é outra, mas naquela época muita gente ainda passava passava fome. E o Betinho, então, fez uma mobilização nacional. Então, veja, a campanha social, marketing social, é uma forma de solução interassistencial. Todos esses três aqui, a gente poderia falar de vários outros, têm identidades interassistenciais bem claras. Por que isso ajuda na questão da ProEx? Eu não estou falando que todo mundo tem programação existencial, né? Mas, e todo mundo que tem identidade interassistencial não necessariamente tem ProEx. Mas todo mundo que tem ProEx, ou seja, que planejou a vida antes de renascer, tem identidade interassistencial. Então, se você começar a definir a sua identidade interassistencial, você pode começar a descobrir qual é a sua programação existencial. Então, pessoal, para finalizar, só queria falar aqui, aqui em Foz do Iguaçu, no Brasil, nós temos um centro de pesquisa. Na verdade, a gente tem a Cognópolis, que envolve, um espaço, a cidade do conhecimento, envolve várias instituições. Vocês estão vendo uma delas, que é o CAEC. Essas casinhas no círculo são vários laboratórios para a pessoa ter experiências parapsíquicas. Nós temos uma holoteca, né? Vocês vão ver aqui um holociclo, onde tem, por exemplo, aqui vocês estão vendo, são milhares e milhares de dicionários temáticos, todos assim à mão, para as pessoas pesquisarem, né? À esquerda ali que vocês estão vendo pastas amarelas e outras pastas, aquilo ali são recortes de jornal com milhares de temas, tudo classificado por temas. Então, a gente realiza pesquisa sobre esses temas mais transcendentes, né? Um deles, a programação existencial.
Aqui hoje a Conscienciologia são 26 instituições, aqui eu só estou passando rapidamente, tá? E a que eu faço parte é a APEX, que é justamente a Associação Internacional da Programação Existencial. Ela foi fundada em 20 de fevereiro de 2007, tá? Aqui em Foz do Iguaçu. Nós realizamos cursos, esse aqui é é o principal curso nosso, é o Balanço Existencial. Ele já tem 20 anos, ele é realizado todo ano aqui em Foz do Iguaçu, já está com 22 anos de realização, né, uma vez por ano. E no ano passado, pela primeira vez, a gente fez também uma edição na Europa. Então, foi a primeira vez, foi o Balanço Existencial Europa, na cidade de Friedrichsdorf, que é colado com Frankfurt, na Alemanha. Então, nós tivemos 12 etnias diferentes, gente de vários países, né, procedentes de vários países, né, e nativos, e inclusive um representante da África, né, o Bertrand Bru, que mora na França. Tá? Nós realizamos congressos também, todo ano o Congresso Internacional de Proexologia, ele é híbrido, né, tanto presencial quanto online. Nós temos uma revista especializada, uma revista científica, que é a Proexologia, e nós também fazemos atividades parapsíquicas, energéticas, regulares, toda semana, né? E atendimentos personalizados, que é o CIAPEX, Serviço de Apoio Existencial, nós fazemos tanto presencial quanto online. Então, vocês que estão em Angola, tendo interesse, é uma atividade gratuita, pode ser agendado no site nosso, que eu vou passar, vocês podem agendar para questões pessoais. É uma orientação para a questão pessoal, tá? Aqui, só para falar, nós vamos fazer esse ano cursos na Itália, eu vou ministrar lá na Itália, o Autodesenvolvimento Energético Evolutivo, em Alghero, na região da Sardenha, na primeira semana de outubro. Na segunda semana de outubro, eu vou dar um outro curso agora em Estrasburgo, na França, na fronteira ali com a Alemanha, que é o Autodiscernimento Evolutivo. E na terceira semana de outubro, em Portugal, Vila Nova de Gaia, né, em Vila Nova de Gaia, que é ali colado com o Porto, e nós vamos falar sobre o que viemos fazer nesta vida, que é o tema aqui também desta palestra, mas aprofundando com mais tempo e tudo. E também vamos fazer um balanço, uma edição extra no Nordeste do Brasil, em Rio Grande do Norte, Natal. Bom, pessoal, para concluir, você se encontra ao sair de você, ou seja, na assistência ao outro. Por isso a identidade interassistencial, por isso a questão da programação existencial. Então, vejam, assumam a sua ProEx. Tá? Isso é muito importante. Aqui, então, o site da Apex, tá? www.proexologia.com, e aqui também o nosso Instagram, tá? Apex Internacional. Ok? Então, aí eu abro para as perguntas. Muito obrigada, professor, pela explanação. Foi um conteúdo bastante enriquecedor, eu gostei bastante. Que bom. Deixou-me aqui com enormes questionamentos sobre a minha proexis. Perfeito. Porque, na verdade, eu acredito que seja impossível uma pessoa em construção não se fazer esse tipo de perguntas, né? Sobre o que veio fazer ao mundo, porque aqui existe, porque está aqui, o que é que pode fazer para melhorar a sua vida e a dos outros. E acredito que isso, de certa forma, acaba por nos tirar aquela sensação de egocentrismo, de estarmos a viver somente por nós e para nós. Ok? Bom, eu vou deixar as minhas perguntas para o final. Estou à disposição. Certo. Mas eu gostava de dar prioridade ao nosso público que nos assiste. Estejam à vontade para fazer perguntas, contribuições. O professor está aqui ao nosso dispor. Estejam à vontade. Podem escrever. Nós aqui conseguimos ver os vossos comentários. Estejam à vontade. Temos já aqui uma pergunta. Não sei se o professor consegue ver. Posso ler? Pode ler. Eu vejo, mas você pode ler. Acho que é importante para o pessoal, né? Ok. Então, Orlando Bondo pergunta:
Boa noite, Orlando. Obrigada por estar aí. A programação existencial também pode estar relacionada ao conceito Ikigai? Ela está, sim, há um ponto de interseção. Até citei o Ikigai aqui, né? É uma forma uma perspectiva de ver o propósito de vida, né, dentro da cultura japonesa, sobretudo Okinawa, né, que é uma das zonas azuis. E então tem uma relação, sim. Agora, a questão da programação existencial, ela transcende a noção do Ikigai, porque ela considera a multidimensionalidade. Ela considera que você vai atuar não só na questão intrafísica desta realidade física, como a gente conhece, mas também com a questão extrafísica, necessariamente. Então, a ideia de programação existencial, ela expande. E outra coisa também, a ProEx ela vai se basear naquilo que você tem de história do seu passado de outras vidas para aquilo que você tem que resolver nesta vida. Por isso que eu fiz em um determinado momento aquele questionamento, né? Por que você nasceu onde nasceu, na época que nasceu, né? Então, o Ikigai ele não aborda essa transcendência, ele não chega nesse ponto. Por isso que a ideia de programação, e ele também não fala no sentido de você ter planejado previamente antes de renascer, tá? Mas sim, tem uma interseção, por isso que a gente estuda também o Ikigai. Muito boa pergunta. Muito Eu quero obrigada, saber, professor. Balbina, Sim. se temos um conceito em Angola ou na cultura africana de uma forma geral. Vocês sabem que eu sempre tenho a preocupação aqui de falar Angola e cultura africana de uma forma geral, porque as pessoas tendem a achar que a África é uma coisa só, e não é, né? Certo. A África é muito diversificado, existem muitas culturas diferentes, mas a tendência é as pessoas de fora achar que a África é uma coisa só, e não é. Né? Por Exato. isso que eu chamo a atenção para essas distinções. Né? Qual era a questão do professor? Não, eu perguntei se há algum conceito, ao modo de Ikigai, se há algum conceito na cultura africana que teria essa noção de propósito. Né? Bom, não que eu saiba. Não que eu saiba. Mas se alguns dos nossos acompanhantes aqui tiver alguma noção sobre essa questão, pode deixar nos comentários. E também pode já ficar como tarefa, né? Vou atrás da resposta. Temos mais uma questão do Orlando, certo? Temos mais uma questão do Orlando. As crenças religiosas, de alguma forma, podem interferir na programação existencial, sendo que ela transcende a vida humana? Olha, o ideal é a pessoa ela não trabalhar com a noção de crença. A gente até abordou aqui o princípio da descrença. Por quê? Porque você tem que ter a experiência pessoal. A crença, ela leva, ou ela já é uma manifestação do dogma. A pessoa, ela fica congelada, ela fica rígida. E a gente trabalha com uma noção que é verdade relativa de ponta. Então, assim, hoje o que a gente considera verdade, amanhã pode não ser. É assim que a ciência progride, é assim que a ciência avança. Então, ela normalmente ela influi de maneira negativa, porque ela restringe o processo. E aqui a gente respeita a opção de cada um, tá? A gente está trazendo aqui, cada um é que escolhe, mas a gente considera que não é uma condição ideal, porque você fica restrito. Os fatos é que tem que mandar, né? Então, os fatos e, como a gente fala, os parafatos também, extrafisicamente falando. Então, veja, esses fenômenos, eles muitas vezes foram estudados por religiões ou abordagens mais esotéricas, mas o fenômeno em si, ele não é religioso, ele não é científico, ele não é filosófico. O que determina isso é o modo de estudar. Então, eu posso estudar isso sem nenhum tipo de apego ou dogma ou crença, entende? Então, influi, respondendo sinteticamente a sua pergunta, mas normalmente influi de maneira negativa porque restringe a visão da pessoa. Ela fica presa àquilo. Ajuda, em alguns aspectos, a religião no sentido da transcendência, de uma abertura para algo mais transcendente, e também, muitas vezes, a religião fala de assistência.
mas isso não é suficiente, né? A gente pode ter isso sem depender vamos dizer assim, das contraindicações da religião. Certo, certo. Muito obrigada, professor. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Valdino, o nosso homem da área técnica. Boa. O Orlando hoje está bastante participativo. Assim que é bom, questionamentos. Bom, ele diz: talvez a programação existencial tenha a ver mais com a espiritualidade, de forma que torne a pessoa mais aberta para lidar com várias questões. A espiritualidade, aí é mais um comentário, né? Pelo que eu estou vendo, Sim, não é é um bem uma comentário, pergunta. sim. É. Mas a espiritualidade, se ele entende espiritualidade como transcendência, né, aí é desvinculado de crença, porque a gente pode entender espiritualidade nesse sentido. Então, eu concordo com ele, porque aí é justamente a ideia de transcendência, que é a base até a noção de religião, etimologicamente, vem da ideia de religare, religação, daí religião, e é religar com a sua procedência anterior a esta vida, por isso é algo transcendente. Mas cai na questão dos dogmas, e o problema do dogma é que você vê várias dificuldades das relações entre as pessoas, perseguições, a gente tem a história humana, ela é repleta disso, né? Da questão. Você não vê nenhum radical terrorista químico, porque ele defende a química, ou os libertadores da matemática, e por isso eles vão virar radicais. Não. Agora, você vai ver muito terrorista que se justifica a violência pela religião. Esse é o problema, né? Com certeza, professor, com certeza. Tem aqui uma questão do Valdino. Num contexto de grande demanda assistencial, como identificar a especialidade-chave da programação existencial? Excelente pergunta. A gente tem que ter consciência que a gente não vai atender todos os problemas do mundo, óbvio, né? Ou se a gente não precisa nem ir no mundo, no seu entorno, na realidade, no contexto em que você vive. Vamos falar aí de Benguela em Angola. Você tem que ver, a gente usa uma técnica para ajudar nisso, que é a TAMIGP, T-A-M-I-G-P, TAMIGP, T-A-M-I-G-P. O que quer dizer isso? É um acrônimo que o T é de talentos. Então, do TAMIG, T, talento. No que você é bom? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Aquilo que você já é bom, já tem uma aptidão. Isso pode ajudar. Nenhuma dessas variáveis você vai ver de maneira isolada. Eu vou falar aqui isoladamente, mas a gente tem que ir vendo o conjunto. Então, você vai ver quais são os seus talentos. Esse é um ponto que pode ajudar você a responder a sua pergunta, Valdino. Depois, o A é de aportes existenciais. O A, esse aporte, o que é o aporte? É um conceito que eu trago, que é o que a vida lhe deu. Não é aquilo que você conquistou pelo seu esforço. Isso veio para você, naturalmente. Vamos dar um exemplo. Uma coisa é a pessoa que vai fazer uma faculdade e ela trabalha, ganha o seu salário e paga a sua faculdade. Ela mesma está custeando os seus estudos. Outra coisa é uma pessoa que ganhou uma bolsa de estudos. Ela não estava trabalhando, ela ganhou, ou alguém financiou aquilo. É diferente os dois casos. Nesse segundo, isso a gente chama de aporte. A vida deu aquilo para ela. Por quê? Só para ela ser privilegiada? Não. Então, olhe os aportes. O que a vida lhe deu? Vocês que estão em Angola, o que vocês receberam que outros em Angola não receberam? Que já é diferenciado. Isso pode te dar uma indicação. Por quê? O que justifica nesse sentido? Metaforicamente, tá? A ferramenta indica o ofício. A ferramenta, o instrumento, indica o trabalho. Metaforicamente, se uma pessoa ganhou bisturi, é para ela ser cirurgião.
Se a pessoa ganhou um quadro e o giz é para ela dar aula, certo? Então, assim, o que a vida lhe deu que tem a ver com a sua programação existencial, que é o que você tem que fazer. Às vezes são oportunidades de estudo. Olha esse grupo de vocês também que vocês criaram, mas as crianças que estão sendo beneficiadas, né? Eu vi que um dos projetos era nesse sentido. Então, isso é um exemplo. O M do Tamigp é de motivação. Esse é um ponto fundamental. Gente, vocês têm que fazer o que gostam. Vocês têm que ir pelo que gostam. A ideia de que tem que sofrer para realizar o seu propósito, é aquela ideia de carregar uma cruz, isso vem da religião. Eu falo que é o mito da proexis via crucis, que você tem que carregar uma cruz pesada, né, fazendo menção ao Cristo, né, que você tem que sofrer. Você não tem que sofrer, você tem que fazer assistência aos outros. Não estou falando que vai ser fácil, que você vai lidar com adversidades, mas você tem que estar se sentindo satisfeito e motivado. Então, por exemplo, como eu disse, eu estou trabalhando há 31 anos com ProEx e eu continuo motivado para trabalhar mais 31 se for necessário. Vocês têm que fazer o que gosta na assistência aos outros. Então, esse M do Tamigp, de motivação, eu acho ele importantíssimo. E aí, depois, a gente vem para o I. O I é de ideias inatas. O que você já trouxe desde pequeno? Que não foi a sua família que te deu, não foi na escola, era você já tinha essas ideias na cabeça. Isso pode ser um fator que pode jogar luz sobre o que você tem que fazer. Então, quais são as ideias, por isso que a gente fala ideias inatas, que já vieram com você? Que, de novo, não foi na sua família, não foi na escola, isso era seu. Então, isso pode ser uma fonte importante. O G é de grupo. Quais são os grupos que você faz parte? Que você gosta, que se interessa? Não só para assistir, mas para atuar junto. Por exemplo, vocês têm um grupo que é o Ondjango Literário. Isso é um grupo de intelectuais. Então, já começa a ter uma característica aí de intelectualidade para muitos de vocês. Eu acho dificilmente, Valdino, por exemplo, você vai abrir uma escolinha de futebol para crianças carentes. Não acho que vai ser pelo futebol. Acho que a sua tendência é pela intelectualidade. A mesma coisa a Balbina, né? Então, isso é um ponto para se pensar. E o último, o P do Tamigp, o P é de prioridades evolutivas. Esse é um ponto importantíssimo. Por isso que vocês têm que olhar isso no conjunto, isoladamente e depois no conjunto. Porque é o seguinte, se você pega um desses outros itens de maneira isolada, aquilo pode não ser a sua ProEx. Às vezes é o segundo ou terceiro item na hierarquia daquele tópico. Exemplo. Às vezes a pessoa tem um talento muito bom para ser jogador de futebol. É o maior talento dela, mas não é a prioridade evolutiva nessa vida. Não é isso que ela tem que fazer. Ela já tem esse talento porque ela já veio de muitas vidas com o processo da psicomotricidade. Então, você tem que considerar, o que é entre os meus talentos, entre as minhas motivações, que é prioritário evolutivamente falando. Por isso, o paradigma consciencial ele é fundamental para a gente fazer essa transcendência. Então, com esses elementos, ajuda a responder a sua pergunta. É interessante, professor. Quando o professor toca na ideia no ponto 4, ideias inatas, eu havia notado aqui uma questão sobre a possibilidade da existência de alguma fase específica em que a pessoa pode identificar a sua proexis. É possível isso acontecer ainda na infância? Excelente pergunta. Isso, na verdade, é você ter a lucidez sobre a sua programação existencial. E aí, Balbina, quanto mais cedo, melhor. É possível, tá? É possível. Sobretudo na adolescência, já começam os questionamentos. Por isso que eu comecei a trazer aqueles questionamentos existenciais. Ali já começa a ter uma abertura. Mas, às vezes, a pessoa vem... E aí você pegou muito bem. E as perguntas de vocês estão fenomenais, tá? A ideia inata, ela já vem desde pequenininho ou pequenininha com aquilo, que ela tinha que fazer algo. E, às vezes, ela até já sabe mais ou menos qual é a direção, né?
E você vai ver o entorno cultural, social dela, nada indicava aquilo. Ela se destaca, né? Ela se destaca pelo que ela prioriza, pelo que ela tem de interesse, o que ela tem de gosto. Então, isso é um ponto importante. E aí fica mais claro, fica ressaltado a questão da ideia inata. Certo, obrigada, professora. A Rodé pergunta: será que o ceticismo de alguma forma nos ajuda a entender o nosso propósito de vida? A postura cética, enquanto uma atitude, o cético, obviamente, moderado, né? Não aquele radical que caminha para, né, nada, nenhum conhecimento é possível, né? Aí não, né? Mas o cético, de uma forma geral, é uma postura que ajuda, sim, Rodé. Ajuda porque você tem que sempre questionar. E o fato de questionar se abre para ter ideia nova, para você ter conhecimento. Se você não questiona, como é que você vai ter ideia nova? Como é que você está fechado? Tem um autor israelense já falecido, Amos Oz. Vocês que estudam literatura, né? Ele é da literatura. Mas ele escreveu livros também sobre a questão do terrorismo, né? Como ele estava em Israel, aquilo ali eles vivenciam isso muito de perto, né? E ele fala, num dos livros dele, sobre essa questão do terrorismo, como lidar também com um fanático, acho que o título até é esse em português, como lidar com um fanático. Ele fala de que o fanático ele não permite a dúvida. E por isso, o fanático mesmo que ele quer acabar com a possibilidade de dúvida, por isso que ele quer matar o outro. Ele não convive com o diferente. Ele não só ele quer que a crença dele prevaleça, como ele quer destruir a possibilidade de alternativas. Por quê? Porque o ato de duvidar, e aí eu estou fazendo associação com o ceticismo, ele coloca em crise ou a possibilidade de que ele estava errado, aquilo que ele acreditava. Então há um medo, a violência muitas vezes vem pelo medo de estar errado. Entendeu? Então o ceticismo, sim, pode ajudar a entender o propósito de vida, sim. Muito bom, muito bom. Temos aqui mais uma questão. Eu estou a gostar bastante da participação do nosso público. Eu estou adorando. E as perguntas altíssimo nível, hein? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Bom, a Maudi pergunta: gostava de saber se a psicologia e a Proexis podem ou trabalham juntas na resolução das questões relacionadas ao propósito de vida do indivíduo. Há sim complementariedade, convergência, tá? Porque aqui a psicologia como uma abordagem científica. Eu sou formado em psicologia, né, na minha profissão. E a Proex é o tema, né? Mas enquanto Proexologia, que é a especialidade, você tem muitos pontos de convergência. Eu trouxe o exemplo do Viktor Frankl, que é a logoterapia, que é estudado na própria psicologia. Modernamente, ou na atualidade, se fala muito da questão da psicologia positiva. Hoje é uma linha que cresceu bastante dentro da psicologia e ela aborda o tema do propósito de vida. O propósito de vida é um dos grandes tópicos da psicologia positiva. A psicologia humanista e existencial já, historicamente, tratavam disso, lá com Abraham Maslow, por exemplo, a noção de autorrealização. Vários dentro da psicologia, né? Eu destaco o Viktor Frankl, que foi o que mais abordou essa temática, mas outros autores também. Então, a psicologia, sim, contribui. Só que aí ela vai até um limite. Por quê? A abordagem é só intrafísica. Então, a gente, sim, se utiliza disso, mas pode ir além. Um outro conceito hoje da psicologia, que tem muita relação com a questão de Proex, é a noção de flow, né? Trabalhado sobretudo na psicologia positiva, que é aquele estado subjetivo em que a pessoa ela se sente extremamente bem decorrente de uma tarefa que ela está realizando. Quando a pessoa está na sua Proex, ela tem a noção de flow, ela tem essa percepção. Eu tenho um artigo, inclusive, Maldi, que fala, que o nome correto, Maldi,
Estou falando certo? Maúde. Maúde, tem um acento ali. Maúde, eu tenho um artigo, se eu não me engano, está no site que eu coloquei, o site da Apex, o www.proexologia.com, e onde eu falo, num dos jornais da Apex, tem que ver lá o jornal da Apex, onde eu faço essa relação entre psicologia e ProEx, o estudo da ProEx, tá? Então, atende bem aí o seu questionamento. Tem um artigo sobre isso. Boas. A Teresa pergunta, ou talvez seja um comentário, acho que é um comentário. Acredito também que uma das formas de identificar a especialidade-chave da programação existencial é o entusiasmo, o compromisso e o prazer que sentimos. Concordo inteiramente, Teresa. O entusiasmo no sentido... A gente pode falar do entusiasmo quando prolongado, né? Aquele que é rapidinho não serve, a pessoa fica empolgada. A gente fala no Brasil fogo de palha, né? Acende, logo apaga. Mas eu acho que você está se referindo a algo mais prolongado. Sim, isso tem a ver com aquilo que eu falei do Tamigp, da motivação. E aí você tocou num assunto que a gente não abordou muito aqui, mas que é seríssimo, tá? Que é o compromisso. Eu trabalho essa noção de compromisso com a ideia de obrigações evolutivas. Isso tem relação, eu não aprofundei, mas naquela pergunta inicial sobre a questão da relação com o Ikigai, né, que um dos participantes aqui fez. E uma das diferenças em relação ao Ikigai é isso que a Teresa está trazendo do compromisso, porque a pessoa ela também atua na ProEx pelo senso de responsabilidade. Sabe aquilo que tem, fala-se muito hoje no filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Obviamente que isso aí do Homem-Aranha, do tio Ben, em relação ao Homem-Aranha, vem da filosofia, mas a ideia é... Então, quando você tem grandes poderes, grandes aportes, os aportes existenciais... Ó, eu levo até banho de energia aqui, ó. Quem sente energia aí, a gente está falando nesse assunto. Isso gera compromisso. A pessoa tem essa noção de responsabilidade. É o que eu também já abordei um pouco em artigos meus, que é a deontologia. Deontologia é a linha da filosofia que estuda a noção de dever. Então, o dever. Qual é o seu dever? Isso também é abordado em diferentes culturas. Eu citei aqui o Svadharma. O Svadharma é o Dharma, não estou falando karma, estou falando Dharma, do hinduísmo, né, também, mas é diferente do karma. O Dharma pessoal, Svadharma, é justamente o dever pessoal. O que a pessoa tem de compromisso? E aí, o prazer que ela está colocando é justamente a pessoa ter satisfação. Por isso que eu falei que não é o mito da ProEx via crucis, que você tem que sofrer para realizar a sua ProEx. Não. Você vai enfrentar dificuldades, é óbvio, né? Senão sua ProEx não teria valor nenhum. Tem que enfrentar dificuldades, mas isso não implica que você tem que estar continuamente sofrendo. Então, a gente tem que ter satisfação, tem que ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, isso está dentro da minha ProEx, e eu tenho extremo prazer de estar aqui debatendo essas ideias com vocês. Espero, já vou jogar aqui a isca, hein? Espero que um dia você possa ir presencialmente. Eu digo que eu sou facinho. Se vocês quiserem me levar aí, eu vou. Vamos providenciar. Boa. O Jorge pergunta, Jorge Pimentel, que relação existe entre propósito de vida e orientação vocacional, no sentido de profissão, trabalho? Existe relação, sim. Mais uma excelente pergunta. Por quê? Vamos lá. Eu até citei naquela hora que eu falei dos diferentes conceitos relacionados, né? A ideia de vocação. Porque orientação vocacional vem de uma noção religiosa do chamado, a ideia de chamado, de uma voz, que historicamente dentro da religião isso tinha a ver com a voz de Deus, o chamado divino, certo? E aí muita gente que ia para a vida religiosa, como padres e freiras, falando em termos da Igreja Católica, eles seguiam a vocação, o chamado. E depois esse conceito ele se expandiu
para a questão profissional, quer dizer, a ideia de uma vocação que a pessoa sente que ela tem que ir por ali, né? Então, é como se fosse uma voz chamando. Hoje, esse termo, até na própria psicologia, já não se usa muito, até para desvincular dessa questão um pouco religiosa, né, de vocação, de que aquilo já vem pronto, que você está sendo chamado e tal. Então, se fala muito mais de orientação profissional, mas na prática é a mesma coisa, né, na atuação prática. Mas aonde que tem relação com isso? Tá? A pergunta dele é muito boa, do Jorge, por quê? A ideia de vocação, de chamado, tem a ver com aquilo que a Balbina ressaltou ainda há pouco, das ideias inatas. Então, a pessoa ela tem essa noção, é uma intuição que às vezes ainda não está muito elaborada, tá? E ela começa a ir por uma direção de assistência para definir. E tem uma outra coisa também, que tem um artigo meu, depois eu posso até disponibilizar para quem quiser, isso está tudo acessível na internet. Tem um artigo meu que eu falo dos determinantes da proex, Jorge, aonde eu falo da interseção proéxica. E isso tem relação, é um paralelo com a orientação vocacional. Então, você foi em cima do lance. Por quê? O que a orientação vocacional faz? Só para a gente entender. A atuação, ajudar a pessoa a encontrar uma profissão, né? E qual é a premissa, a estratégia básica disso? Ela tem que se conhecer, de um lado, então, ter autoconhecimento, o que ela gosta, quais são seus valores, quais são as suas aptidões. E, do outro lado, ela tem que conhecer as profissões, certo? Então, de um lado são as profissões, do outro lado é ela. Então, ela tem que ter um autoconhecimento. Na orientação vocacional vai ajudar ela a se conhecer. Quais são seus interesses, quais são seus desejos, motivações, aptidões, habilidades e tal. Então, autoconhecimento. E, do outro lado, a orientação vocacional vai mostrar quais são as profissões que existem. Medicina, engenharia, direito, atuar com redes sociais, né? Hoje tem novas profissões, inteligência artificial, esporte. Na hora que a pessoa, então, se conhece e conhece quais são as alternativas, o cardápio de profissões, ela vai tentar ver o ponto de interseção, onde tem mais interseções. Essas interseções vão indicar onde tiver maior concentração de interseções, né, de conexão, ela vai escolher a profissão dela. Ora, essa sua pergunta, a gente trabalha isso lá no artigo, na proex é um pouco isso. Você vai ter que se autoconhecer e ver quais são os problemas do mundo. Isso tem a ver com a pergunta do Valdino ainda há pouco também, ajuda a responder a pergunta do Valdino. Ao ver as questões do mundo, é ver quais que eu tenho maior interseção. E aí eu vou atuar com aqueles que eu tenho maior interseção. Então, é o mesmo princípio da orientação vocacional. Entendeu? Olha, pessoal, eu estou aqui, não estou elogiando gratuitamente vocês. O nível das perguntas de vocês, eu estou há 31 anos. Para vocês que estão tendo contato, é altíssimo, tá? E olha que eu tenho viajado o mundo, tenho dado curso sobre essa temática em vários países, né, em continentes diferentes, e o nível de vocês está muito bom mesmo. O nível de associação de ideias não é o comum, isso daí não, tá? Muito obrigada. Fica aqui registrado. Talvez seja um sinal para que o professor possa vir para aqui, para Angola, Benguela. Como eu falei, sou facinho. Vamos para Benguela. Vamos que vamos. Vamos sim. Valdino questiona: como conciliar a programação existencial com relacionamento amoroso? Interessante. Muito interessante. E é uma questão assim muito séria mesmo. Por quê? Tem vários aspectos aqui que a gente pode abordar, mas eu quero começar com um aspecto até da própria psicologia. A psicologia, estudando casais duradouros, relacionamentos que duram, um dos elementos, uma das características dos relacionamentos que mais duram, que tem uma longevidade, é quando os dois membros do casal têm projeto de vida comum. Vejam bem. E aqui nós não estamos nem falando de proex, mas tem um projeto de vida comum. Objetivos de vida, o que eles querem, o propósito e tal. Se eles têm
bastante diversificado. Por exemplo, vamos pegar aqui, vocês são da literatura, da intelectualidade, dos livros. Se você vai se relacionar com uma pessoa que só quer ir para acampar o tempo todo, ou quer só estar na praia, pode até funcionar, mas a tendência é ser mais difícil. Se você estiver, não é que vocês só vão procurar pessoas assim, é claro que vocês podem, estou só citando aqui alguns elementos, mas se nesse aspecto tem uma pessoa que também gosta de leitura, de intelectualidade, de discutir ideias, a tendência é dar mais certo e a durar mais. Faz sentido para vocês? Então, em termos de ProEx, eu costumo falar o seguinte, até antes disso, existe um conceito na Conscienciologia que é a noção de dupla evolutiva. É um casal que se constitui para um ajudar a evolução do outro. Então, é uma proposta muito mais transcendente e a noção de dupla evolutiva não está relacionada a casamento, casamento formal ou religioso, como a gente vê na sociedade. A pessoa transcende isso. Então, a noção de dupla evolutiva está um ombro a ombro, ajudando na evolução do outro, atendendo às necessidades afetivas, sexuais, mas muito mais sério ainda, apoiando nas questões de ProEx, de programação existencial. Então, eu costumo falar o seguinte, dupla evolutiva é consequência, a meta é ProEx. Entre na linha da sua ProEx, se a pessoa está solteira, por exemplo, que a tendência é ela ter contato e, mais cedo ou mais tarde, encontrar a sua dupla evolutiva. Encontrar a sua dupla evolutiva, por favor, não caiam naquela ideia de o seu anjo, né? Aquela ideia da pessoa que é única e tal, não é nada disso, que isso é tudo ficção, né? Fantasia, né? De relacionamento. Não, a pessoa vai encontrar com outra que tem afinidades e vão trabalhar conjuntamente na programação existencial de ambos. Essa é a ideia. Alma gêmea, que era o conceito que eu queria lembrar, né? Que às vezes as pessoas ficam nessa fantasia de alma gêmea. Isso não. Isso é bobagem. Muito bom. Estamos aqui nos desfazendo dos dogmas. Vamos lá. Tem mais alguma? Bom, enquanto... sim. Maldi diz interessante, obrigada. Bom, professor, eu gostaria de tocar numa questão sobre a motivação. Eu acredito, pelo menos foi uma coisa que eu experienciei com esse projeto. Ao longo do caminho, nós podemos nos deparar com algumas dificuldades e talvez podemos carregar isso até a questão da Proexis, né? Em que há aquela necessidade de analisarmos as questões da sustentabilidade. Será que isso também se aplica? Você está dizendo sustentabilidade financeira? Não. Podemos transcender. Sustentabilidade em que sentido? No sentido de encontrarmos alguma, digamos assim, fonte de energia que nos ajude a prosseguir com o nosso propósito. Sim, de sustentar, por isso você falou da motivação, né? Aí tem vários aspectos do que a gente até tratou aqui. Eu falo muito da motivação deontológica, que é a motivação pelo dever, né? Eu citei a deontologia, até numa das perguntas ali da Tereza, né, que falou do compromisso, e você tem que ter a motivação deontológica, ela é fundamental, você se sente compromissado, é o senso de responsabilidade. É claro que associado a isso, você vai ter uma motivação hedonista no sentido de ter o prazer, mas a hedonista não pode prevalecer, porque se a pessoa só vai, ou ela só faz escolhas baseadas no prazer, ela vai tomar decisões erradas. Porque em várias circunstâncias da vida, você não vai tomar a decisão que você gostaria, mas é a que você deve. Por exemplo, às vezes tem um familiar seu que precisa de cuidados. E aquilo não é prazeroso, mas você tem que dar o cuidado, às vezes você tem que atender, às vezes é uma questão de saúde, e você tem que fazer aquilo.
Entende? Então, há um sacrifício, e aquilo é pelo dever. Então, a motivação deontológica é cultivar isso, Balbina. Eu acho que é fundamental para essa sustentação longeva, para essa continuidade, né? Para a perenidade. Você ter essa questão no tempo. Uma motivação que ela só é hedonista ou só calcada no prazer, e com isso eu não estou falando que não tem que ter, pelo contrário, eu falei aqui motivação, eu falei, olha, eu amo, eu adoro falar sobre isso, eu estou falando, escrevendo, pesquisando, dando curso, palestra sobre ProEx há mais de 30 anos, e eu tenho satisfação com isso, mas ao mesmo tempo eu também tenho senso de responsabilidade. Então, esses dois elementos, eles são muito importantes em termos de motivação. Tá? Em termos de sustentação, como você está querendo colocar. A sustentação mais complicada, o professor Valdo até escreveu, o professor Valdo Vieira, que propôs a Conscienciologia e o termo ProEx, ele tem um livro que é o Manual da ProEx. E ele coloca lá que o mais difícil em qualquer projeto que você for fazer, inclusive vocês aí com o Ondiango Literário, não é começar. Não é começar. O mais difícil não é começar. Vocês começaram lá, foi 19 de setembro de 2021, foi isso? Né? Sim, sim, sim. O mais difícil não é começar, o mais difícil é manter. Certo. É a manutenção. E ele escreve isso num dos capítulos, e inclusive na ProEx. O mais difícil é a manutenção. Então, o foco tem que manter. E manter. Você mesmo falou, né? Muita gente chega, daqui a pouco vai diminuindo, mas calma, porque tem que manter, alguns vão ser os pilares, até ir chegando mais gente, renovando, fazendo o processo democrático, até porque o termo, né, um Django, tem a ver justamente com o processo democrático de decisão, né? Exato. Parece que o professor fez os trabalhos de casa. O Valdino até me mandou um vídeo que eu achei interessante. Ok. Né? E é isso que eu falo, são termos interessantes da cultura, né, africana, para que a gente possa também utilizar. Então, veja, isso é muito importante, a conscientização, a distribuição de tarefas, para que você tenha na questão do grupo. Tá? Mas é um desafio, sim, sempre é um desafio. Né? Com certeza. Vamos para mais uma questão, e talvez a última, devido ao tempo. O Orlando pergunta: o professor pode falar sobre os karmas familiares dentro da programação existencial? Como isso pode nos afetar ou ajudar? O professor acredita na crença, o que os nossos antepassados foram é o que nós somos hoje? Vamos lá. Primeiro, eu não trabalho com crença, tá? É por isso que a gente falou do princípio da descrença, mas eu entendi a ideia, ser essa noção. Então, aqui tem várias implicações, a pergunta do Orlando também é muito boa. A questão de karma familiar, a gente trabalha uma noção de interprisão grupocármica. A pessoa, às vezes, vem numa interprisão. O que é interprisão? Vem do passado numa noção de vítima e algoz. E você tem que fazer acertos grupocármicos. Então, a ProEx, a gente fala de 3 eixos. É o eixo triaxial da ProEx. O eixo ego-kármico, que diz respeito ao que você veio fazer nessa vida, nas mudanças pessoais. Eu citei isso na apresentação. O eixo grupocármico, que tem a ver com a pergunta do Orlando, que é justamente os acertos que você tem que fazer em termos de grupo. E não é só família, tá? Não é só família, pai, mãe, irmãos, mas o grupo estendido. Vizinhança, comunidade, né? Às vezes até o país ainda está no processo grupocármico. E aí você tem o eixo policármico, que é justamente algo mais amplo, que vai ser mais perene, que vai continuar aquele trabalho de assistência mesmo você tendo falecido. Então, tem uma repercussão maior, né, de durabilidade também. Então, a gente trabalha em termos da ProEx com esses 3 eixos, e a gente ajuda a pessoa a identificar o que ela tem que fazer nesses 3 eixos, nesses 3 níveis, ego, grupo e poli. Dito isso, então, você tem vários elementos de como o karma aparece nas famílias. Um deles é a interprisão grupocármica, e aí você vai ver acertos, e é por isso muitas vezes que a gente não lembra muita coisa do passado, porque às vezes você vai ver algozes que hoje estão na sua família bem próximo, e que
foram algozes no passado. E não só, vítimas suas do passado que hoje estão com você. Que você tem essa responsabilidade porque você vitimou essas pessoas. Então, isso tudo é muito sério pensar. Só que a gente trabalha um princípio que é o princípio da restauração evolutiva. Você vem, e muitas proex são baseadas nesse princípio. Eu tenho material escrito sobre isso, na relação que eu vou passar para o Valdino, para depois ele passar para vocês. Vocês procuram lá, princípio. Até vocês podem buscar no YouTube, porque está lá. A tertúlia, uma espécie de palestra, debate que eu fiz sobre esse princípio. Princípio, é só digitar. Princípio da restauração evolutiva. O que é esse princípio? Você vem corrigir ou compensar os erros que você fez em vidas passadas. Muitas proex são baseadas nesse princípio. Então, o que a gente... Ele é uma analogia do que tem hoje no direito, uma das áreas do direito que cresce, que é a justiça restaurativa, uma abordagem do direito. O que diz a justiça restaurativa? A pessoa cometeu um delito, um crime. Qual é a pena dela? Em vez de ser somente a reclusão de liberdade, ela vai tentar compensar os danos que ela causou. De uma maneira muito simplificada, tá? Para exemplificar. A pessoa desmatou, ela agora vem reflorestar. Ela fez pichação, não sei se em Angola fala pichação, nos muros da cidade, quando ela fica estragando. Grafites, né? Talvez. Mas o grafite tem uma questão mais de artística, né? Okay. Eu estou falando daquela pessoa que ela faz para estragar. Vandalismo. Um tipo de vandalismo. A gente chama no Brasil de pichação, né? De pichar. Okay. Ela, o que é a pena dela, na lógica da restauração, da justiça restaurativa? Ela vai ter que pintar os muros da cidade. Okay. Na proex, muitas vezes acontece isso, a gente tem vários estudos de caso, né? No meu material eu trago os estudos de caso, e a pessoa, então, tem que corrigir. Então, vamos pegar um exemplo. No passado, a pessoa foi escravocrata. Vocês têm muito a história aí da questão da escravidão. Sim. Então, a pessoa foi escravocrata, ou seja, ela negociava, ela lucrava com os escravos. Aí, vai passando as vidas, ela cai na vitimização. Ela se tornou escrava. Ela foi escravocrata, ela se torna escrava, e aí depois ela começa a sair daquilo e ela se torna abolicionista. Ok. Então, veja, ela, nessa restauração evolutiva, ela começou a compensar aquele erro lá do início, que ela foi escravocrata, porque vai criando as interprisões, e ela tem que vir para trabalhar aquilo, para resolver. Então, esse é um ponto muito sério em termos grupocármicos que a pessoa tem que considerar e trabalhar. Agora, o que os nossos antepassados foram é o que nós somos hoje. Olha, Orlando, pela questão da plurexistencialidade, a gente pode inverter isso. Você, muitas vezes, foi o seu antepassado. Às vezes vem na mesma linha genealógica. Aquele tataravô lá que você pensa que é o seu tataravô, na verdade, mas era você. Era você mesmo, muitas vezes. Não estou dizendo com isso que todo mundo vem sempre na mesma família, mas, às vezes, os nossos antepassados somos nós. Porque vem numa linha, né? Todo mundo tem uma relação. Então, isso não é por acaso. Né? Então, esse é um ponto. Agora, a gente só tem que tomar cuidado com essa frase, porque a gente fica refém, pode ficar refém disso. É como se, não, você hoje é sempre uma reprise da história do seu passado. Então, os erros do passado vão continuar nos erros hoje. Não é bem assim. Às vezes, a pessoa vem para quebrar este ciclo. Eu estou acompanhando um caso agora de violência doméstica, que a pessoa... A gente tem uma técnica que é da narrativa evolutiva. Tem um curso sobre isso, que tem a ver até com vocês que estudam narrativa, pela questão literária. A pessoa, ela acompanhou 3 gerações de mulheres que sofrem violência doméstica. E quando ela foi ver a 4ª geração, que é a neta dela, ela deu um basta. Porque a mãe dela passou por isso, ela passou por isso, a filha passou por isso, e a neta estava caminhando para isso. E aí ela resolveu quebrar esse ciclo. Então, a gente pode quebrar, reescrever isso. A gente não é refém dos nossos antepassados, embora
obviamente, tem uma raiz de influência na atualidade. Muito bom, muito obrigada, professor. Bom, as perguntas não param de chegar. Excelente. Pois é. Mas o nosso tempo já lá se vai. Mas eu acho que podemos abrir uma exceção para esta. Tomara que seja mesmo a última. Mas vamos lá. A Rodé pergunta: como podemos associar a compreensão do nosso propósito de vida à superação do vazio existencial? Muito bom. Sendo que muitas das vezes a compreensão de propósito de vida é apenas associado à questão profissional. Excelente, Rodé. Você tocou num ponto que a gente, em todos os cursos, a gente tem que debater isso, que as pessoas tendem a confundir ProEx com profissão. Sempre foi em cima do lance. A gente sempre fala, ó, profissão e ProEx não são a mesma coisa. Elas podem convergir, ajudar na outra, mas elas não são a mesma coisa. Quando a pessoa entende a ProEx como a profissão, ela fica restrita, ela fica só na questão de como ganhar dinheiro. E não é isso. A ProEx é muito além disso. Eu tenho a minha profissão. Eu atuo como psicólogo na área de educação. Mas isso não é a minha ProEx, embora eu esteja fazendo muita assistência com a minha profissão. Mas a minha ProEx é muito mais transcendente em termos de ideia, os conceitos que a gente está trabalhando aqui. Então, profissão e ProEx não significa a mesma coisa. A pessoa pode, por exemplo, resolver abrir um negócio, uma padaria. Ela abre uma padaria, uma lanchonete. Isso é a ProEx dela? Não. É só uma forma de dar sustentação financeira, às vezes até maior liberdade de tempo, para que ela possa atuar efetivamente na sua programação existencial. Então, isso é um ponto. Então, acho que você foi num aspecto que foi muito pertinente para que a gente não confunda, embora haja convergência em muitos casos. A pessoa pode fazer isso estrategicamente. Agora, a superação do vazio pelo propósito, por que a pessoa às vezes não supera? Porque ela não está realmente na ProEx dela. Então, ela fica achando que é só a profissão e ela não está. Aí confirma o que você está perguntando. Ela não está atendendo a sua ProEx. Então, ela está fora, ela está no que a gente chama de desvio da existencial. Ela saiu do caminho, quando, na verdade, ela tinha que estar naquele caminho. Porque ela acha que o caminho é só a profissão, e não é. A profissão, normalmente, não vai ser multidimensional, né, em termos de atuação explícita. A ProEx vai. Então, por isso que a pessoa tem que fazer essa distinção. Agora, outra coisa que ajuda também a pessoa, às vezes, admite a noção de propósito de vida, mas ainda está com vazio, porque ela está ainda só no nível lato sensu, como eu me referi antes. Ou seja, ela entende que a vida tem um sentido, mas ela ainda não começou a ver qual é o sentido em particular dela, estrito sensu. Então, isso é muito importante para que ela realmente continue ou encontre a sua programação existencial. A gente fala do funil de identificação da ProEx, é um funil. Ela vai avançando e vai identificando e vai cada vez mais preciso. Por isso a ideia de funil. Muito interessante, professor, muito interessante. Eu estou extremamente impactada com essa questão, esse ensinamento que o professor trouxe, o conteúdo todo. E, infelizmente, o nosso tempo já lá se vai. Eu acho que, dada a demanda e o interesse do nosso público, talvez seja possível, numa próxima vez, agendarmos uma outra palestra para darmos continuidade a esse nosso aprendizado. Bom, eu acho que teremos mesmo que encerrar, professor. Olha, infelizmente, mas cheio de gratidão. Eu é que agradeço. Para mim, eu estou muito feliz. Como eu disse, é um sonho antigo fazer a atividade na África ou com a África, e especificamente Angola, né, pela facilidade do idioma. E vocês estão me propiciando isso. Como eu disse, eu já tenho atuado em vários países e continentes, mas eu nunca tinha feito ainda com o continente africano e, em particular, com Angola. E, para mim, está sendo uma satisfação. O nível das perguntas de vocês realmente altíssimo nível, as associações de ideias, né? Então, assim, está sendo muito rico.
E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Fico, sim, à disposição para a gente marcar um outro encontro, né? Só não vou poder agora, porque até o final do ano aí eu vou estar com A muita agenda está atividade, né? cheia. A gente vai estar com bastante, mas eu vou passar para vocês, o material que eu vou passar para vocês, entre palestras e entrevistas, são em torno de 25 horas, então vocês vão ter bastante material, não de uma vez, né? Mas Sim. somando, e vocês vão ter muito material para aprofundar. Se vocês, nesse primeiro contato, já estão nesse nível de profundidade, imagine, então, vocês assistindo, né, e tal. Eu queria só aproveitar, Balbina, e fazer um convite a todos vocês. Sim. Nós temos um curso online que começa no final do mês que vem, final de agosto, tá? E depois eu posso passar para o Valdino para ele repassar para vocês. Mas é um curso sobre esse tema da ProEx durante 8 encontros, do final aos sábados, quinzenalmente, tá? A cada 15 dias, então, a gente faz um encontro sobre uma temática específica da ProEx, é o curso Ciclo ProEx. Ele responde às 8 grandes questões. Então, são 3 horas por sábado, com aula ao vivo, são 25 professores. Esse ano, inclusive, vai ter um professor da África, né, mas ele mora na França, ele é cidadão francês também, é o Bertin, que eu citei, e ele também vai estar sendo um dos professores. Mas a gente tem professores distribuídos por vários países nesse curso, então eu gostaria muito que todos vocês, ainda mais vocês que fizeram perguntas, que participem. A gente vai ter total interesse de contar com a participação de vocês, que vai ser muito legal. E vocês vão poder estudar isso muito a fundo, tá? Lá estaremos, professor. Faremos questão de partilhar a informação nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Bom, mais uma vez, professor, quero agradecer pela disponibilidade. Foi muito bom ter aprendido um bocadinho sobre essa questão. Eu espero que o nosso público tenha gostado. E eu acredito que gostou, porque é só ver aqui a reação, né? Espero que tenham percebido mais ou menos como é que funciona a questão do sentido de vida, a questão do significado, direção, propósito. Espero que também tenham percebido como, de alguma forma, pode acontecer a nossa busca pela identidade interassistencial, citando aqui alguns aspectos, né? Sujeito, público, o nosso foco, problema evolutivo, solução interassistencial e a síntese. Foram questões aqui discutidas, né? E o nosso público teve a primazia de fazer algumas questões, e essas questões foram muito bem esclarecidas. Agradeço desde já, professor. Espero que possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos mais e mais vezes, né? Tirando esse formato online, talvez algum dia físico. Eu fico na torcida, como eu falei, ó, vocês querendo aí, a gente conseguindo viabilizar, vamos com certeza. Eu já falei isso para o Valdino. Vamos jogar na conta do Valdino aí, ele que tem que resolver isso. Ok. Muito obrigada, professor. Bom, quem quiser obter mais informações sobre o professor, né? Não sei se o professor me permite dizer que o professor tem aqui as redes sociais do Insta. Sim. Que o nome é mesmo Laênio Loche, professor Laênio Loche, no Instagram, no Facebook também. Certo. E também tem os da Apex, como eu também passei, então tem esses, né, tanto as minhas pessoais, vai ser um prazer ter vocês, né? E também os da Apex, tanto no Instagram, Facebook, YouTube tem um canal da programação existencial, então vocês também podem procurar. E eu vou passar para o Valdino as indicações, como acho que a maioria de vocês estão no grupo, né? Sim, sim. Aí ele repassa e aí vocês podem... Já é pensado numa sequência didática, então vocês podem começar na ordem, porque é com entrevistas para TV, para alguns canais na internet, e depois as palestras, aí vai ficando mais complexo. Então, vocês vão seguindo, vai ser bem didático assim para vocês. Muito obrigada, professor. Muito obrigada ao nosso público. E lembrem-se, conforme referenciou aqui o professor, você se encontra ao sair de você, na assistência ao outro. Então, que não nos esqueçamos dessa questão, dessa passagem, e que possamos trabalhar na questão da nossa evolução, ainda identidade
assistencial. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa interação e disponibilidade. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, professor.